João capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Senhor Jesus, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, para que a ação do Teu Espírito Santo seja presente aqui, abrindo os nossos ouvidos, nossos corações, os nossos olhos espirituais ao entendimento da Tua palavra, à aplicação para a nossa vida, Senhor Jesus. Somos carentes, necessitados, porque o Senhor nos auxilie a compreender, a praticar isso, Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai. Dê a cada um aqui uma porção da Tua palavra, da Tua voz, ó Pai, daquilo que nós precisamos ouvir, de encorajamento, de consolo, de confronto, de instrução, ó Pai, de segurança, de confiança, ó Pai. Conduza-nos na Tua santa e bendita vontade revelada a nós, as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, às vésperas da crucificação, como nós já falamos, Ele deixa um encorajamento aqui importante de ensino aos seus discípulos. E agora, aqui para o final dessa parte do texto, ele sai um pouco da ilustração da videira, mas não ignora ela, e sim se aprofunda nela, explicando ela para que isso se torne mais prático para nós. Embora os seus discípulos continuem sendo seus servos, ele vai falar agora de uma relação diferenciada para os seus discípulos, onde os servos são chamados de amigos, como o versículo 13 nos fala. E a evidência dessa amizade é o amor, versículo 12. E a evidência desse amor é a obediência, versículo 14. Com o propósito de que sejamos alegres no Pai. Glorifiquemos ao Pai ao darmos muitos frutos a partir desse relacionamento íntimo com a videira verdadeira, com o Pai. Alegria, como nós terminamos semana passada no versículo 11, alegria dele, alegria de Jesus em nós, não alegria de circunstâncias. Por mais difícil que seja o caminho do cristão, quem já leu o livro O Peregrino? O caminho do cristão cheio de desafios, por mais difícil que seja, ele não deixará de ser um caminho de alegria. Não é alegria somente no final, quando nós recebermos a coroa, a promessa, mas é uma alegria no percurso da caminhada com Jesus. É uma alegria de Jesus, que não é refém de circunstâncias da vida. Porque agir conforme a vontade revelada de Deus, porque quando você tem as suas vontades transformadas pelo Espírito Santo, e você vê realizando a vontade do Pai através da sua vida, isso traz satisfação, plenitude e alegria. Mesmo com tropeços e falhas na nossa caminhada, com pecados, porque nós temos consciência de que somos pecadores e lutamos com isso, com deixar as roupas velhas, o despojar do velho homem, mas nós temos a consciência, pela verdade revelada nas Escrituras, que nós somos redimidos, perdoados e somos amados pelo Pai, o agricultor. Essa é a nossa segurança. E nisso é que consiste e subsiste a nossa alegria. O caminho da vida na videira, o caminho da vida na videira, a vida na videira, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É uma vida de segurança e alegria naquilo que Ele nos instrui e ensina e vai operando em nós e através de nós. Jesus quer nos ensinar a desfrutar do amor dEle, dar frutos que vão dar vida, que outros desfrutem com paz, segurança e alegria. E no início aqui, e final dessa parte do discurso de Jesus que nós lemos, do versículo 12 ao 17, ele vai repetir um mandamento, que não é novidade.
ele já falou sobre isso lá em João 13, um pouquinho atrás no discurso, ele falou sobre um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Ele já disse isso, e agora ele aprofunda um pouco mais, esclarece esse mandamento um pouco mais sobre essa amizade. Cristo Jesus julgou necessário repetir em um curto espaço de tempo essa verdade. Por isso consideremos nós também a importância disso, dessa repetição de Jesus, que aqui funciona como uma moldura para o que ele explica. Começa no 12 e ele conclui esse pensamento, é uma moldura sobre esse amor uns aos outros, como ele nos ama. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Ele estabelece um padrão, uma referência desse amor. E como foi? Como é o amor de Jesus? Yuri, se quiser botar o ventilador para vocês aí, para a Débora, pessoal, fica à vontade, tá? Eu não preciso. O pessoal está com calor aí, fique tranquilo. Como foi? E como é o amor de Jesus? Talvez a primeira coisa que você pense ao pensar como é o amor de Jesus é um amor sacrificial, um amor de sacrifícios. A gente vai pensar assim. Mas seria uma heresia hedionda se você pensar em questões de imitar Jesus no que se refere à substituição pelo pecado, à oferta pelo pecado, a um sacrifício substitutivo para agradar ao Pai. Não é nesse sentido. A característica do amor de Jesus, que deve ser vista na vida de um discípulo seu, de um irmão para com o outro, é a natureza abnegada de si, né? A abnegação de si em prol do outro. Em João 13 ele vai dizer isso. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Abnegando, abrindo mão de mim. Filipenses capítulo 2, ele esclarece mais isso. Sobre esse abrir mão da sua glória. Para que pudesse viver entre nós. Para que nós pudéssemos desfrutar novamente de um relacionamento com o Pai íntimo, direto com Ele. Sem barreiras, sem véu, sem nenhuma limitação para ter acesso ao Pai. Um único caminho, Cristo Jesus. No seu amor de um para com o outro, deveis estar dispostos a negar a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Ao amar uns aos outros, não é somente você dizer que ama o irmão, você sorrir para ele, você dar a paz do Senhor, a glória de Deus e dar um abraço no início ou no fim do culto. Somos enviados ao mundo para amar uns aos outros, renunciando, abrindo mão de nós mesmos em prol da necessidade dos nossos irmãos. Esse é o chamado de Jesus aqui. E às vezes nós vivemos como se a gente fosse enviado ao mundo para competir com os nossos irmãos, para concorrer com o nosso próximo, para discutir. Mas o cristão é enviado ao mundo para que viva de uma maneira tal que demonstre o que significa amar ao próximo. É na vida de vocês que o mundo vai entender o que é amar ao próximo, ao ver a minha vida na vida de vocês. Não adianta a gente ter a profundidade de pontos de vistas corretos e sobre doutrinas cristãs, conhecimento sobre as complexidades teológicas e doutrinárias, para nada servirão se não nos conduzir a um respeito e verdadeiro amor uns pelos outros. Seria como a própria Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, como o rangido de uma porta enferrujada, na versão da mensagem de Eugene Peterson. Né? Como um símbolo que retine, como um sino que ressoa. Blão, blão, blá, 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 blá. É muita falação e pouca prática, pouco amor. Blá, blá, blá. Esse mandamento de Jesus condena totalmente um espírito egoísta, rabugento, invejoso, maledicente, fútil, de muitos que dizem ser discípulos. E essa é a ênfase principal aqui. Onde não existe o amor de Cristo, ali também não está tendo obra do Espírito Santo. Pois o Espírito nos capacita para isso, para amar, para externar esse amor. Outros elementos do discurso de Jesus aqui, que ele traz nessa moldura, ele vai nos ajudar a nos encorajar, a nos fortalecer com esse propósito uns aos outros, que inclui todos que estão ligados na videira. Todos devem ser amados com um amor ativo, que nega a si mesmo em prol do outro. Aquele que não pode fazer isso, aquele que não procura fazer isso, aquele que não se esforça por desenvolver esse amor de Deus, está desobedecendo ao mandamento do seu mestre.
E esse amar aos outros não quer dizer que nos isenta do amor a Deus. A Deus é visto no meu irmão e eu amo meu irmão e pronto. Não anula o mandamento de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teus sentimentos, emoções, de toda a tua alma, teu espírito, tuas vontades, teu fôlego, de toda a tua vida, todo o teu entendimento. Mas o verdadeiro amor a Jesus, ele garante obediência a Ele, que é provada pela obediência a esse novo mandamento, ao resumo, amar uns aos outros. O amor a Deus está relacionado e é confirmado no amor aos seus irmãos. Eu vou repetir. O amor a Deus está relacionado e é confirmado no seu amor por seus irmãos. Mas Jesus não somente ordena isso, Ele nos ensina e nos explica. E por isso nos chama de amigos. Versículo 13 ao 15, Ele vai dizer... Opa, desculpa aí. Obrigado, pode ir passando, Dani. Daí eu não preciso passar. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Até aí. Jesus não é um teórico. Ele não está falando apenas da teoria, mas indicando os atos a seguir. A sua morte em favor dos seus discípulos era o selo, a garantia de que ninguém pode mover esse amor, remover esse amor dele por seus discípulos. Um amor que não consiste apenas em palavras, em frases lacradoras, em adesivos no carro, em postagens, em repostagens de recortes. Não é simplesmente isso, mas um amor que é atitude, entrega e ação. E Ele nos chama para ser seus amigos, irmãos e amigos aqui presentes. O fato de que homens e mulheres como eu e você, pecadores, podemos ser chamados amigos de Cristo Jesus. É algo que as nossas mentes imperfeitas e limitadas dificilmente conseguem e vão poder entender na sua plenitude isso. Posso ter intimidade com o Deus Criador do universo. Jesus diz para os seus discípulos, já não os chamo de servos, e a palavra aqui é doulos, também traduzida como escravo, mais por literal. Um servo, um escravo. Mas ser um doulos, ser um servo, ser um escravo, não era um título vergonhoso para alguém ser um servo do Senhor Jesus. Afinal de contas, a Bíblia usa essa linguagem como uma honra elevada para os discípulos do Senhor e para os servos do Senhor ao longo da história. Moisés era um doulos de Deus, Deuteronômio vai mostrar isso. Josué era um doulos, um servo, um escravo de Deus. Davi era um doulos, um escravo de Deus. Paulo usa esse título sempre como ele vai se apresentar lá em Tito capítulo 1. Tiago usa esse título de servo, escravo do Senhor. Pedro usa esse título também. Isso só para citar alguns do Antigo e do Novo Testamento, em que se referem com grande honra de poder ser chamado escravo de Deus, servo do Senhor. Mas Jesus diz aqui, traz algo revelador. Eu tenho algo mais para vocês. Eu lhes ofereço uma crescente intimidade no nosso relacionamento. O termo grego significa um amigo na corte, amigo do rei. Descreve aquele círculo mais íntimo ao redor de um rei ou de um imperador. Os amigos do rei, aqueles que desfrutam da intimidade, conhecem o modo de pensar do rei, conhecem o modo de agir do rei, as suas vontades, os seus anseios. Eles podem ver o rei a qualquer momento. Eles tinham direito de entrar no aposento do rei de manhã cedo. É uma relação diferenciada. O rei falava com seus amigos da corte, esses amigos íntimos, antes de dirigir aos seus generais e governantes para tomar uma decisão. Ele consultava seus amigos, o rei humano consultando seus amigos. Mas Jesus usa essa referência que nós podemos nos relacionar com intimidade, conhecer os anseios, as vontades dele. E mesmo assim, esses amigos do rei, amigos da corte, não deixavam de ser súditos, de ser servos do seu rei. Deviam obedecer às suas ordens. E não existe nenhum conflito com isso, entre ser servo e amigo do rei. Significa que não precisamos nós contemplar a Deus à distância,
Como ele passasse numa procissão e nós víssemos de longe ele, sem ele saber quem nós somos. Não é isso. Ansiando por ele à distância. Não somos como escravos que não têm acesso ao seu Senhor para dirigir-lhe a palavra, para se aproximar dele. Jesus esclarece que ele remove essas barreiras. E nós podemos ter acesso a ele, ter intimidade com ele. E nós mostramos isso, que somos amigos, quando fazemos o que ele manda. E ele nos mostra, mais uma vez, essa relação entre amor e obediência, como ele já falou anteriormente, nos versículos atrás. Uma relação inseparável. Uma relação indissolúvel, indecomponível, matemáticos. Uma relação que não se separa entre amor e obediência. Assim como ele diz isso no versículo 10, ele repete no versículo 14. Obediência, como resultado do amor, da intimidade com ele. Ao fazer e buscar fazer constantemente a vontade de Jesus Cristo, os seus discípulos recebem a garantia de que são ramos frutíferos. São amigos de Jesus, que permanecem no seu amor, ao obedecer os seus mandamentos. E essa obediência não é o que nos torna amigos, é o que caracteriza os amigos dele. Não é o esforço em obedecer que nos torna amigos, mas um amigo se esforça em obedecer. É nesse sentido que ele está trazendo aqui. Seus amigos fazem sua vontade porque são seus amigos. Os servos trabalham sem que o seu senhor compartilhe planos. No versículo 15 ele vai esclarecer isso. Um servo trabalha sem saber os alvos, os objetivos, as metas, qual é o propósito do serviço que ele está fazendo. Ele simplesmente cumpre ordem. Um amigo de Jesus, não. Um amigo de Jesus não tem apenas a sua palavra, mas tem a sua companhia, tem o seu coração. Jesus compartilha com seus amigos o que recebe do Pai. E ele traz os anseios do coração de Deus para que sejam também os nossos anseios, como amigos dele. Eu quero fazer a vontade desse meu amigo íntimo que está fazendo a vontade do Pai, que se torna a nossa vontade. Ele traz isso, esses anseios. Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? Levanta a mão. Muitas pessoas. John Wesley foi um evangelista anglicano, pai do movimento metodista. Ele foi criado na igreja, desde pequeno. Tocava na banda dos adolescentes, digamos assim. Envolvido por tudo. Participava dos movimentos de evangelismo. Fazia evangelismo na praça. Sentiu o desejo de servir mais ao Senhor. Tornou-se pastor, missionário. Mas um dia, ouvindo alguém ler a introdução de Martinho Lutero, a carta de Romanos, esse homem relata, o que ele mesmo relata no seu diário, que ele teve uma compreensão e uma convicção diferenciada, ao que ele mesmo atribui como a sua verdadeira conversão. Ele escreveu em seu diário: senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação. E uma certeza me foi dada, que Ele havia tirado os meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Eu iria ler mais isso que ele escreveu. Enquanto eu estudava isso, eu me emocionei com Jesus ao ler o testemunho dessa parte do diário dele, junto a essas memórias, mas nosso tempo é curto. Resumindo, Wesley descreve o momento em que ele entendeu que ele deixou de ter uma relação de fé de um escravo, que fazia a vontade do seu Senhor, com medo, sem saber para agradar Ele, para conseguir alguma coisa, e ele passa a ter uma fé de uma relação de filho, de amigo, de intimidade. Eu faço porque eu sou, porque é meu, é nosso, é do meu Pai. Faz parte de mim isso aqui, é meu desejo. É a empresa do meu Pai, mas são os negócios do meu Pai. É meu também, é meu interesse. Não é mais porque Ele me manda. Somente. Jesus está mostrando aqui que não se satisfaz com uma obediência puramente servil. Os seus amigos são motivados pela amizade, pelo amor, quando fazem o que ele lhes diz. A obediência é a expressão desse amor. Tem gente que sempre acreditou em Deus, mas ainda não conheceu o amor de Jesus. Ainda não provou, não desfruta de paz. Como ele escreveu aqui, que eu estou livre dos meus pecados.
Não tenho mais culpa porque Jesus levou na cruz e eu sinto essa convicção e alegria, o privilégio de conhecer os planos e a vontade do meu Senhor e Salvador, meu mestre e meu amigo. O verdadeiro amor cristão, ele procede de uma mudança por ação do Espírito Santo em nossas vontades, que não deixará de mover nossas emoções também, mas não ficará somente na emoção, vai resultar em ação. Em um amor, uma compreensão do que esse amor significa, e que significa tratar os outros como Deus nos trata, com amor, com misericórdia, com graça. E assim a nossa amizade com Cristo implica em amor e obediência, mas também envolve conhecimento da vontade dele. E ele nos informa seus planos. Onde estão os planos de Jesus? Aqui, na sua mão, na palma da sua mão. Ele deixa revelada a sua vontade. Nós precisamos ouvi-lo, buscar conhecer essa vontade do nosso amigo. Esse é um privilégio nosso, conhecer melhor a Deus e participar dos seus planos e ter satisfação em fazer a sua vontade, de ver a vontade dele sendo realizada através da minha vida, enquanto eu busco e me dedico a honrar e servir ao meu Senhor. Lembra do rei Davi? Certo dia, Davi, como fugitivo dos filisteus, ele se escondeu numa caverna, perto de Belém, a sua cidade natal. E ele lembrou das águas, das fontes, de uma fonte que tinha na entrada da porta de Belém. E ele comentou, como eu gostaria de tomar a água do poço da porta da minha cidade. Comentou isso. Então 3 dos seus homens valentes, que estavam perto o suficiente para ouvir Davi suspirar por aquela água, arriscaram a sua vida, saíram da caverna, foram até lá na porta para pegar água, para trazer para o seu rei, o seu amigo, porque a nossa alegria é correr risco de vida para fazer a vontade do nosso rei, é colocar a minha vida, perder tudo com amor e com alegria para satisfazer a vontade do meu rei. É isso aqui. Porque eles estavam perto, íntimo, conheciam as aspirações do seu rei. Será que você conhece as aspirações de Jesus reveladas a nós? Será que os nossos anseios têm se tornado os anseios do nosso rei? Arriscam perder tudo. É isso que significa ser amigo do rei. A alegria de poder estar perto e fazer a vontade dele, satisfação. Mesmo que isso resulte em perdas em alguns momentos, em danos aos olhos dos homens, mas a satisfação de estar cumprindo a vontade do rei, do pai, não tem prazer maior. Só quem é amigo do rei experimenta isso. Um amor que, como diz a palavra lá em Efésios capítulo 3, versículo 19, excede o entendimento. O rei dos reis, senhor dos senhores, não apenas teve piedade de nós e se compadeceu de nós, todos os que creem, mas agora nos chama de amigos da intimidade. E então ele nos lembra o propósito desse amor. Versículo 16, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Jesus escolheu os seus discípulos e não o contrário. Jesus lembra os discípulos que a posição privilegiada que eles haviam recebido era concedida pela graça do Pai. Ele os escolheu do mundo e os designou para fazer a sua vontade. Jesus está falando, tudo que vocês têm recebido não é por meio da habilidade de vocês. Não é uma recompensa meritória, uma medalha para vocês. Eu quis dar a vocês. Eu os chamei para essa missão. A escolha aqui mencionada de Jesus tem ênfase na missão a qual ele nos chamou. Mas não exclui o aspecto da escolha incondicional de Deus aos seus filhos para a vida eterna. Deus começa e realiza essa obra de salvação na alma das pessoas. Não há outro modo da gente ser salvo sem que Cristo nos escolha e nos chame por intermédio do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos espirituais. Mas a nossa obstinação, a nossa rebeldia, o nosso orgulho, a paixão pelo pecado, por nossas vaidades, por confiar na nossa natureza, em nós mesmos, querermos ser autônomos, legisladores de si mesmo, como nós temos comentado no DNA, a escolha de Adão. Eu quero legislar sobre a minha vida. Isso muitas vezes, isso é o que nos mantém culpados de nós mesmos, culpados disso. Por outro lado, se já somos salvos, temos a certeza, reconhecemos que a nossa salvação teve seu início na obra graciosa do Espírito Santo, colocando pessoas na nossa vida, colocando circunstâncias para que a gente pudesse se mover em direção a Ele.
Porque Ele já está se movendo na nossa direção há muito antes da gente perceber. Ele se move para redimir o seu povo. Essa é a graça de Deus. Deus se movendo em nossa direção. Deus, com base no amor de Jesus, amor que nos preserva por meio da poda, como nós falamos, das advertências, da limpeza da palavra, com o propósito de darmos frutos. O propósito está claro aqui. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Ele nos chama, nos salva para frutificar, salvos para viver a sua missão. O chamado de Deus para a nossa salvação sempre tem em vista a nossa santificação e frutificação. Aqueles a quem Cristo chamou, Ele não escolheu somente para que sejam salvos, mas para que produzam frutos. São elementos inseparáveis. Como ramos, nós compartilhamos da vida que flui em nós, a vida de Cristo, e damos frutos. Como amigos, compartilhamos do amor do Rei e damos frutos. Como ramos, somos podados pelo Pai, tratados por Ele, cuidados por Ele. Como amigos, somos instruídos pelo Filho. E a sua palavra conduz a nossa vida, a sua vontade. E como nós já falamos nas mensagens anteriores, o dar fruto refere-se a essa transformação do Espírito em nós. Através dessa obra conjunta onde a gente se esforça, busca a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A gente está se dedicando, buscando conhecer a vontade do Pai, obedecer a Ele, e Ele vai operando em nós, ao mudar a nossa maneira de pensar, a fazer um boom na nossa mente com a palavra dEle, transformando o nosso modo de pensar, enquanto a gente busca, se dedica ao Senhor. São os frutos do Espírito em nós, o fruto, lá em Gálatas 5:22, lembram, 23? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fruto de caráter, fruto de generosidade, como nós falamos, e fruto de adoração. Falamos na primeira mensagem, que resumiria isso, esses frutos. Por outro lado também, irmãos, essa não é uma ordem, não é fora de ordem considerar esses frutos também como fruto de conversão de outros. A ênfase aqui são esses frutos que permaneçam. Através dessa ação do Espírito Santo em nós e dos nossos frutos, outros podem experimentar esse fruto e conhecer a Jesus, serem alcançados por meio da nossa vida. Há outros textos bíblicos, aqui no Evangelho de João também, onde frutos se refere a almas salvas para a eternidade. Indica isso, fruto que dá vida. Por isso são frutos duradouros, frutos que permanecem, em outras versões, fruto que permaneça, fruto eterno. Permanecem porque são vidas restauradas, reconduzidas a Deus para que possuam vida eterna. Permanecem porque é o trabalho do Espírito Santo mudando e moldando as nossas vontades. Mudando e moldando as nossas vontades, a nossa vida em Jesus, até o dia em que seremos completamente livres da influência e dos efeitos do pecado sobre nós. E não precisaremos mais lutar com isso para agradar ao nosso Rei. Perfeitos com Cristo eternamente, fruto que permanece. A razão da existência da igreja é ser produtiva e dar frutos. Igreja sem um senso de missão não é igreja. Igreja sem entender que nós somos comissionados, chamados com um propósito, uma missão, de sermos transformados e darmos frutos de transformação em outras vidas, não entende o que é ser corpo de Jesus. Porque nós somos o corpo e Ele é o cabeça. E nós vamos levando essa cabeça de Jesus aonde Ele nos conduzir, como família, como corpo. Tem um comentarista bíblico que diz: Jesus não nos envia para discutir ou convencer os homens, a fim de que se unam ao cristianismo, mas para atrair pessoas para Ele, para viver o cristianismo de maneira tal que os nossos frutos sejam tão formosos que outros o desejem para si. Eu quero desse fruto, desse povo doido aí. Eu quero experimentar isso, eu quero viver desses frutos. Eu quero viver também isso, eu quero isso na minha vida. Eu quero essa alegria, essa paz, essa segurança em meio às circunstâncias adversas. Eu quero experimentar o que essas pessoas estão experimentando. A única forma de difundir o verdadeiro cristianismo, a verdadeira videira, é sendo um verdadeiro discípulo.
A única maneira de trazer outros à fé cristã é mostrando o fruto da vida cristã, pregando o evangelho, anunciando e vivendo. É o cuidado e o amor uns aos outros que será visto em nós. Lembra quando Jesus disse, é o amor de vocês uns pelos outros que provará ao mundo que são meus discípulos. Porque quem é que quer fazer parte de um grupo que vive se esfaqueando? É um grupo que tropeça, que pisa no calo, que fere, mas que reconhece, que procura, que trata, que perdoa, que mostra a ação de Cristo Jesus em nós. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude com isso. Essa missão não é uma missão fácil, não seria uma missão fácil e simples assim. O apostolado ao qual Jesus está comissionando aqui os seus discípulos não era um lugar de honra sem labor. Os discípulos não teriam uma morte honrosa, não andariam de carros luxuosos para poder chegar no lugar e ser recebido com um tapete vermelho, eu sou filho do rei. Não seria assim. Eles enfrentariam grandes dificuldades. E por isso Cristo Jesus encoraja eles a permanecerem. Não desistam, se esforcem. Não desistam por aborrecimentos, por lutas, por perseguições que vocês vão sofrer. E naquela noite, os discípulos estavam ouvindo essas palavras, eles teriam o seu caráter confrontado. A gente lembra de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas e os outros? Onde é que estavam? Correram, fugiram, nem perto ficaram para ver o que acontecia com Jesus, para ter a chance de negar. Todos correram e fugiram depois de ouvir todo esse discurso de Jesus. Pessoas como eu e você, discípulos de Jesus, falhos e precisando desse amor atuando em nós, nos lembrando dessas promessas dele. Essas palavras que Jesus está deixando aqui eram a garantia do chamado deles. Vocês vão ratear, mas vocês vão se lembrar do que eu disse. Eu vou mover vocês, eu vou usar vocês para esse movimento de salvação redentor que eu concluí aqui. E vocês vão anunciar a todo mundo. Cristo declara que o esforço dos discípulos para permanecer não seria em vão. Dispostos a ser perdoados, dispostos a obedecerem, dispostos a dar frutos, eles iam desfrutar de intimidade e segurança em Jesus. E é por isso que ele diz, o Pai lhes dá tudo o que pedirem em nome de Jesus, em meu nome. Tudo que vocês pedirem em nome de Jesus, vocês receberão. Meu Pai vai ter a mão estendida para vocês, sempre que vocês orarem em meu nome. É isso que Jesus está falando. Então a gente se apropria dessas palavras, em nome de Jesus, e a gente transforma isso num sim-salabim para os nossos desejos. Será que é isso que Jesus está falando? Orar em nome de Jesus não é dizer palavras mágicas para realizar os nossos desejos. Não adianta eu repetir mais alto várias vezes, bem rápido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como se fosse uma simpatia. Quanto mais eu falar, eu tenho certeza que vai acontecer aquilo que eu quero. Não é isso que ele está falando. Mas é pedir como se fosse Jesus pedindo. Pedir em nome de Jesus. Porque Jesus conhece a vontade do Pai. Revela a nós. E eu quero que a vontade do meu amigo seja feita. Eu estou pedindo em nome dele. Porque eu conheço ele. Eu vim aqui buscar essa água aqui na porta de Belém para o meu amigo. Ele quer isso. Eu vim aqui em nome dele. Com a autoridade dele. Porque ele é meu amigo. Ele é meu rei. Mas é meu amigo. Eu quero fazer as vontades dele. É compreender isso. É pedir com a mente de Cristo. Para alcançar os propósitos de Cristo. O nosso amigo e Senhor. Para realizar a vontade e estar satisfeito nela. É compreender a nossa contínua dependência de permanecer na videira verdadeira, de buscar ao Pai para cumprir os seus propósitos, para que a nossa vida seja plena de alegria e segurança, no seu amor, lembram? No meu amor, ele fala. Para que isso frutifique em nós, resultando em amor aos nossos irmãos, fruto que dá vida a outros. Sem orar, sem pedir, sem buscar, nós seremos enfraquecidos. Vamos começar a confiar nos resultados que obtemos das nossas ações, nos nossos métodos, nas nossas estratégias, na habilidade que Deus nos dá, em nós mesmos, ignorando a ação do Espírito Santo e a vontade do Pai. E a nossa falta de oração
e de intimidade com o amigo Jesus nos leva ao desânimo, à desesperança, à inatividade. Mas o verdadeiro discípulo pede frutos, porque esses frutos agradam a Deus. Pede a Deus que lhe dê o que esteja de acordo com a sua vontade. Pede não como uma exigência de recompensa pelos nossos esforços. Olha o que eu estou fazendo para ti, Senhor Jesus. Me dá isso. Quanta infantilidade da nossa parte, mas faz parte do processo. A gente vai crescendo e amadurecendo, entendendo que a gente pede na autoridade do nosso amigo para fazer a vontade dele e cumprir o que ele quer, e isso vai nos dar satisfação, porque o Espírito dele está em nós, nos movendo, mudando e moldando as nossas vontades. Confiando nesse amor, com total confiança na revelação de Jesus, dos seus anseios, do seu amor. Amor que não está fundamentado em nós, mas sempre nele, porque Deus é amor. 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, nós vamos ler Deus falando que o Senhor não se afeiçoou a vocês, falando para o povo de Israel, nem escolheu vocês por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor dos povos, mas foi porque o Senhor os amou. O fundamento, a nossa segurança está no amor dele. Por isso ele conclui o pensamento, o raciocínio, e repete no versículo 17, por isso esse é o meu mandamento: amem uns aos outros. Os amigos do rei não devem apenas amar ao seu Senhor soberano, mas amar uns aos outros, os outros amigos do rei. O coração do rei se enche de alegria ao ver seus amigos se amando, buscando água um para o outro, correndo riscos uns pelos outros, trabalhando juntos para viver a vontade do seu rei. Os crentes que se contentam com um cristianismo superficial, não se esforçam, não se dedicam para serem santos, para buscar a santificação no Senhor, para serem podados, moldados em seu caráter, em sua generosidade, em seu amor. Não se surpreenda de ter pouca esperança, pouca paz, mais desânimo, mais aborrecimento. A culpa é nossa mesmo. Por não confiar, por não buscar essa santidade do Senhor. Deus uniu santidade à alegria. Uma vida que frutifica nele, que busca essa santificação e que desfruta da ação do Espírito Santo, resulta em vida alegre e confiante no Senhor. Amar seu irmão. Amar seu irmão é perdoar. Amar o seu irmão é não fazer piadinha maldosa com ele, com o intuito de ofender o seu irmão, de denegrir ou de se exaltar, mas falar a verdade em amor. É admoestar, é encorajar, é ofertar, é abnegar de um sábado, de um dia, em prol do serviço e cuidado para com o seu irmão. É ouvi-lo, é orar por ele. A maior prova de nosso amor por irmão é quando a gente dobra o joelho, chora e ora por nossos irmãos. E Deus nos move a isso tornar-se cada vez mais prático. Agora eu vou buscar esse irmão, eu vou conversar, eu vou ajudar, eu vou carregar. É meu irmão, é amigo do rei como eu. Permaneça no amor dele, permaneça na videira, se esforce, se dedique, busque prosseguir em conhecer e permanecer. Submeta-se ao rei em obediência a esse amor e você dará frutos vindo do Pai. Frutos em que Ele está moldando e mudando nossas vontades. E nós vamos nos encontrar satisfeitos no Senhor, na vida que Ele nos dá, na vida na videira. Aproxime-se com humildade diante dEle. Aproxime-se com humildade diante daquele que inexplicavelmente nos amou primeiro e nos separou por sua graça para sermos sua propriedade exclusiva, seus amigos chegados, com o propósito de refletirmos quem Ele é a este mundo, aos nossos irmãos, aos perdidos, a nossos irmãos perdidos. Darmos frutos do seu Espírito em amor. O que pensar diante dessas verdades?
Espírito Santo tem aplicações para você. Eu poderia trazer mais aqui, mas eu creio que Ele está trabalhando no seu coração, como nós devemos agir em relação a isso. O que pensar a respeito diante dessas verdades? Paulo, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta para a igreja em Éfeso, ele explica a grandiosidade dessa missão, o privilégio de falar do amor de Deus aos gentios, de explicar, e ele vai falando sobre isso no início do capítulo 3, a missão de anunciar a obra de Jesus, anunciar esses mistérios revelados aos amigos dele. E ele vai dizer no versículo 14 em diante, tem o texto aí, obrigado. Quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. E eu peço que da riqueza, da glória, do poder, do peso de quem Ele é, Ele os fortaleça, meus irmãos, com o poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, e as suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Pausa aqui. Existem medidas compreensíveis, existe razão, existem partes desse amor de Deus que nós podemos compreender. Há uma parte imensurável desse amor, a qual nos é revelada a conhecer, para que possamos executar essa vontade, estarmos seguros nela. E é o que nós estamos fazendo aqui, buscando compreender e conhecer mais essa largura, profundidade e altura e comprimento do amor de Deus. Mas, então nós vemos aqui que há uma progressão na confiança, à medida que vocês confiam e continuam confiando, e que todo dia eu prego o Evangelho para mim mesmo, e preciso pregar, preciso lembrar que quem eu sou, quem Ele é, e quem eu sou nele. Todos os dias eu vou confiar em Jesus. Há uma progressão na fé, nessa confiança que vai me deixando mais forte. E o versículo 19 nos diz: e eu quero que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Há parcelas desse amor de Deus que nós não vamos compreender, que nós não vamos entender esse maravilhoso amor, essa maravilhosa graça. Mas nós vamos aceitar, vamos desfrutar, vamos viver e anunciar esse amor que Ele nos chama, que Ele nos dá. Então, continuando o versículo 19, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Pausa de novo, ele está falando aqui do milagre de mudar as nossas vontades, que você acha que não consegue. Eu não vou conseguir mudar isso aqui. Ele é capaz de fazer muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Moldar a sua vida, o seu caráter. Realizar os planos dele através de mim e de você. Miseráveis pecadores, arrependidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Para viver esse grande amor, Ele pode mudar a tua vida, teu caráter, teu futuro, teu presente, teu casamento, tua alegria, tua segurança, a tua paz. Ele pode mudar e fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar, porque Ele é Deus. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja. A glória de Deus vai ser vista na igreja. O poder, o peso de Deus visto no seu povo. E em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que palavra de Jesus. Obrigado, Deus, por essa tua palavra revelada e permanecida a nós. A intimidade do Senhor. Conhecer as vontades do Rei. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmo, capítulo 25, versículo 14 nos diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. A esses Ele leva a conhecer a sua aliança, o seu pacto, a desfrutar dos seus intentos, dos seus propósitos. Ele nos leva em segurança, em obediência, em amor e alegria na sua obra com Jesus. Por isso, Ele diz para mim e para você: é tempo de amadurecer e frutificar, dar frutos que permaneçam, para a glória do Senhor Jesus. Amém.